Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, estamos no 21º domingo depois de Pentecostes e, como o padre lhes dizia antes de iniciar a Santa Missa, este é o domingo último, o quarto domingo do mês. Então nós dedicamos às missões, rezar por elas. Então vamos falar um pouco a respeito e deixar o Robert de férias. Ele não vai trabalhar no domingo, vai guardar o descanso dominical. As missões foram confiadas diretamente por Jesus Cristo aos seus. Nosso Senhor deu a ordem aos apóstolos, por isso é um dever de todos aqueles que se mantêm fiel à Igreja Católica de perseverar no apostolado, enquanto sacerdotes, porque são os sacerdotes e os bispos, dependendo da questão hierárquica vinda de Jesus Cristo como fonte de toda autoridade, que disse: ide a todos os povos, ensinai-os a ser meus discípulos, batizando-os não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem um possessivo, meus discípulos, e tem aí uma ordem: ide a todos os povos. Neste envio de Nosso Senhor, Ele está fazendo este envio como cabeça do corpo místico de Cristo. Ele está enviando não somente os 11 que tinha ali, porque um já havia tido seu triste fim, mas está enviando todos aqueles que estariam na hierarquia católica. Porque Nosso Senhor é Deus. Então a voz de Jesus, Nosso Senhor, aos 11, e ecoa a todos aqueles que Ele chamaria para suceder aos apóstolos. No modernismo, todos nós que saímos dali ouvimos falar muito de igreja missionária, palavra que soa até desagradável aos nossos ouvidos traumatizados. E é interessante, como dizia Dom Marcel Lefebvre, que o liberal é um homem de contradições. Então, como que eles vão falar de igreja missionária quando eles pregam o ecumenismo? Não queria, porque eu não quero perder meu tempo e nem o resto de paciência que existe em nossas almas, que é um resto, que um deles nos explicasse qual é pelo menos a argumentação para entender esse absurdo. Por quê? Se o ecumenismo mostra que todos com seus deuses e crendices e crenças vão se salvar e adoram o mesmo Deus disfarçado de Shiva, de Buda, de qualquer coisa, é o Deus verdadeiro. Uns chegam a dizer esta aberração. Para que a missão? Para que, se a missão tem a finalidade de fazer todos os povos meus discípulos, disse Nosso Senhor. Nosso Senhor não disse fazer discípulos do Buda, nem do, Mahatma Gandhi, e nem de Lutero, disse meus. Porque então aqueles povos, antes desta visita dos apóstolos, não eram seus. Não eram. Há uma transição entre não ser e passar a ser de Nosso Senhor. E o meio qual? A pregação, a doutrina e os sacramentos. E a partir da pregação e dos sacramentos, estes serão dele, de Nosso Senhor. Aí nós vemos uma igreja que se diz missionária
que prega que tudo está certo, cada um com seu Deus, e Deus, o verdadeiro Deus, no final das contas, vai ter misericórdia de todo mundo, aí nós vemos apagarem ou se fazerem surdos a ordem do Redentor: ide a todos os povos. E por senhores perceberem, para a nossa convicção, os apóstolos levaram isso a sério. São Pedro abre sua boca depois de Pentecostes, alguns mil judeus deixam de ser desta gente e passam a ser o quê? Católicos. Primeira pregação de São Pedro. Nós vamos ver depois evangelistas e os discípulos também, os 72, irem por todo o mundo conhecido. E qual o preço da pregação? Morte. Todos são mártires, salvo São João. Mas também fritaram São João na Porta Latina. Mas ele ficou jovem, saiu rejuvenescido e morreu velho. Mas tem a coroa do martírio também. E o que aconteceu? Eles viram a igreja crescer? Muitos não. Nós vamos ver aqui no final do mês, 28 de outubro, São Judas Tadeu e São Simão, 2 apóstolos, mártires na Mesopotâmia e Armênia. Estamos no 1º século da nossa religião. A Armênia vai levar 200 anos para se converter, de fato, como nação, para Nosso Senhor. Mas quem começou? São Judas Tadeu. E o que fizeram com ele? Picaram ele em pedaços pequenos de carne, com aquele machado que ele traz gloriosamente em suas mãos. E por que ele levou este triste fim? Porque ele obedeceu a Jesus Cristo, que disse: ide a todos os povos. E o Espírito Santo carregou aí São Judas à Armênia. E depois de 200 anos da sua morte, em realidade 300, no ano redondo 300 da nossa era cristã, depois de Cristo, nós vamos ver a primeira nação católica, oficialmente batizada. Mas vai custar muito sangue, a começar do da cruz e as ramificações, o sangue dos apóstolos, o sangue dos missionários mártires. E a nossa pergunta segue: se os apóstolos tivessem entendido o que o modernismo entende, eles não teriam feito o que fizeram para levar o reino de Deus a todos os povos, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, queridas almas, a igreja, sim, ela é missionária desde o seu princípio. A igreja não se conforma em ter o que tem, em número e qualidade. Ela é, como esposa de Jesus Cristo, ela tende a se difundir. Fora da igreja, nas igrejas falsas religiões, isso é uma ambição. Quanto maior o número de fiéis, mais sectários. Mas para a igreja, isso é um dever, porque nosso Senhor disse o quê? Fazei todos os povos meus discípulos. Não é uma ambição católica de fazer uma nação católica, é um dever da igreja. Por isso nós vemos os 11 morrerem mártires, e os que os sucederam trucidados também. E temos mártires em toda parte, hein? O Brasil vai aparecer 1500 anos depois, tem sangue. Tem sangue nessa cidade, tem sangue na cidade de São Paulo, tem sangue em toda parte de um mártir. Porque os índios não trataram eles com ecumenismo. Não trataram. E nenhum povo tratou os enviados, os apóstolos, os missionários com ecumenismo. Nenhum. Porque eram fiéis à sua ignorância e estupidez da idolatria. Aí nós vamos de volta ao modernismo. O modernismo é o primeiro traidor de uma ordem dada diretamente por Nosso Senhor, que foi observada fielmente por almas generosas ou a desejar por 2000 anos.
ide a todos os povos e fazei os meus discípulos. É uma traição depois de 2000 anos. E o nome disso, lhes dizia a princípio, repito, ecumenismo. A Sagrada Escritura vai dizer que todos os deuses dos pagãos são demônios. Desde o Alá, do Islã, ao que os senhores quiserem, que é fora da Santíssima Trindade, demônios. O do índio era ignorante, demônios. Do lá na Ásia com ignorância e demônios. O que eles cultuaram no lugar do Deus verdadeiro, demônios. Todos. E o que os missionários fizeram? Exorcizaram. Expulsaram os ídolos e colocaram Deus verdadeiro, uno e trino, batizaram, e é o que nós chamamos de Igreja Católica Apostólica Romana. Então, rezando hoje, estimadas almas, por estes que nos precederam, nós temos que rezar para que tenhamos outros que sigam esta missão. A igreja não vai morrer, hein? Nunca. É indefectível. Ninguém vai destruir a igreja. Ninguém. É esposa de Jesus Cristo. Um esposo fiel ama e trata como pode do melhor a sua esposa. O que não fará o esposo para com ela? Então hoje nós vemos a crise da igreja, que acontece que os próprios membros da igreja estão se judiando, se maltratando e traindo a nosso Senhor. Por isso estas coisas, ecumenismo e coisas semelhantes. Mas a igreja sempre terá seus missionários, quer legais, quer ilegais. Desde que façam o que sempre foi feito, preguem o que sempre foi pregado, administrem os sacramentos que sempre foram administrados, rezem a missa que sempre foi rezada e se mantenham com todo o esforço de fazer o que sempre foi feito. Deus compensa, às vezes ou sempre, aí é coisa do bom Deus, a falta de legalidade disso. Nós não somos funcionários públicos que precisamos de carimbos e certificados. Nós precisamos do batismo, da graça na nossa alma, do Santíssimo Sacramento em nossas almas também, pela recepção do sacramento, da doutrina, e aí temos passagem livre para entrar no reino dos céus. Então temos que rezar, porque o espírito modernista que cedeu covardemente a se inclinar diante de qualquer demônio, qualquer estupidez, do inferno, no ecumenismo, também, por suas décadas já pregada, insistida, enfraqueceu o espírito católico de combater, de conquistar almas para Deus. Então nós vemos um eclipsar das missões, inclusive daqueles que não são missionários no sentido estrito. O sacerdócio hoje está como que, o sacerdote em realidade está como que acovardado, porque já vê que a maioria cedeu. E aí temos a voz do Redentor que diz o quê? Disse o quê? Fazei todos os povos meus discípulos. E nós vemos que todos os povos deixaram de ser discípulos do Senhor e passaram a ser discípulos de qualquer coisa, da ONU, da maçonaria e etc. Do demônio, de novo, novamente. Então o que nós temos a fazer para que as missões não acabem? Nós temos que exorcizar este espírito de derrotados. E eu falo, nós que aqui estamos, que lutamos contra toda esta onda que quer realmente sufocar o espírito católico, seja dos modernistas, seja dos outros que não são em nada cristãos. Nós vemos nas histórias dos missionários milagres, prodígios, o Espírito Santo facilitando a missão árdua. Hoje nós não vemos isso. Nós vemos na história dos missionários muitas proezas, maravilhas. Hoje nós não vemos isso. Então, às vezes, pareceria que até estamos desamparados. Absurdo pensar, mas muitos pensam que até o bom Deus é o fim do mundo,
tudo está perdido, poucos se salvarão mesmo, então vamos cuidar da nossa alma e o resto que sabe Deus o que acontece, o que acontecerá. Não, esse espírito não é católico. O bem é difusivo de si. Nós temos que ter, cada um segundo o seu estado de vida, este amor à verdade e esse difundir esta fé que nós temos. Aí não digo que todos somos missionários, porque não é verdade, mas todos nós, como bons batizados, temos que difundir, cada um no seu âmbito, no seu habitat, a nossa fé, e assim vamos facilitar aos poucos missionários que restam esse estabelecimento e permanência do reino de Deus, que é a fé católica, aonde estão aqueles verdadeiramente fiéis à Igreja Católica Apostólica Romana. Por outro lado, temos que rezar e pedir então ao bom Deus que não permita que acabemos assim perdendo esse espírito de conquistar almas, porque este é o espírito próprio dos que amam Jesus Cristo. Então nós não vemos aí um monte de jesuítas saindo por todos os lados, não vemos um monte de franciscanos pregando em países árabes para trazê-los a nosso Senhor, nós não vemos. Mas, na ausência de homens que preguem a verdade, nós temos o poder da oração que também faz o seu serviço. É um modo de consertar esta ausência de missionários. Tem e terá até o final dos tempos, mas são poucos e os que necessitam de pregação e sacramentos são muitos. E por isso a igreja hoje está rezando pelas missões. Ela sempre fez isso e continua fazendo, porque a nossa oração faz o que o missionário, por ausente, por não corresponder à sua vocação ou por ter se cansado e deixado a sua estola pendurada em algum lugar, não faz. Então nós temos a última missionária, a única mulher missionária, a nossa querida e estimada oração, que chega no coração do budista para conhecer a Jesus Cristo, do hinduísta para conhecer a Jesus Cristo e se render a Ele, que chega no coração do modernista para que ele veja que está errado e tem que voltar a Nosso Senhor, que chega no coração do tíbio para que tenha fervor. Então a oração, ela é enviada e ela vai para onde tem que ir e volta fazendo o que ela tem que fazer. É a última missionária que resta e é ela que suscita homens para pregar a verdade. Então temos que rezar muito pelas missões. Então, estimadas almas, neste domingo, ofereçamos nossas comunhões para aqueles que ainda estão aí. Deus sabe quem são, o que fazem, o porquê, mas fazem por amor à igreja, e esses vão receber a graça do bom Deus das nossas orações nesse dia. Em referente à primeira comunhão desse menino, e falar de missões, o malabarismo, mas é possível conciliar as coisas. Todos nós que comungamos, é porque alguém, no princípio de algum lugar, um parente da nossa família se converteu. Nós todos, se remontarmos à origem, lá desembocamos num pagão. Nós somos filhos da gentilidade, como diz São Paulo. Os da herança ficaram deserdados, pérfidos. E esta herança foi dada aos outros. São Paulo explica muito bem isso em suas epístolas. Quem são os outros? Os pagãos. Todos nós, hein? Uns descendem de índios, germanos, que não era a fina flor da cristandade antes do batismo. E assim por diante, cada um com seu povo chamado ancestral. Se hoje nós comungamos, nós devemos a um missionário que alguma vez batizou alguém da nossa família, se alguém foi transmitindo a fé e chegou até nós. Então nós temos também, somos frutos de ovários, e nós devemos também a eles, já mortos, a pregação, antes o corresponder à vocação, e depois ser generoso e não se dar por vencido diante da ignorância daqueles que nos precederam. Então, menino, você vai receber sua primeira comunhão. Todos nós que comungamos devemos ao missionário.
Quem e qual, só Deus sabe. Mas vamos comungar nosso Senhor. Vamos receber seu corpo e sangue por primeira vez. E aí vamos fazer o quê? Obedecer aquela ordem. Fazer meus discípulos, ensinando-os a observar todos os meus ensinamentos. E qual foi o ensinamento do Redentor? A Eucaristia. Qual foi a finalidade dos templos, dos catecismos, das escolas dos missionários? Preparar as almas para o Santíssimo Sacramento. A igreja faz de tudo para ter missa, seja num templo, seja numa catacumba, seja numa sala, seja debaixo da ponte, aonde for, o mais digno que possa. Por quê? Porque sem o Santíssimo Sacramento nós perecemos de fome e de sede, porque todas as almas têm fome e sede de Deus. O pagão, voltemos um pouquinho, tem sede de Deus? Tem. E o que lhe colocaram? Veneno, os falsos deuses, para saciar. E sacia, de modo algum. É um engano. E assim todos os que estão no erro. E nosso Senhor, quando Ele veio, Ele deixou exatamente a missão para tirar este erro e dar o que sacia nossas almas. E quem sacia nossas almas? Somente nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa alma está saciada da fome que tem, do desgaste que tem para se manter firme, comungando. Nós temos coragem, perseverança no bem, a conversão interna e intensa, graças a quem? Ao Santíssimo Sacramento. Então, menino, você vai receber por primeira vez, de muitas, com a graça do bom Jesus. Então, reze para que a finalidade de tudo que o Padre disse, da pregação, do sangue dos mártires, daqueles que nos precederam, cumpra a finalidade na sua e nas nossas almas, que é o quê? Ser santo. Ser santo. Não é porque meus irmãos fizeram, meus irmãos farão, meu pai fez, minha mãe, minha tia, minha avó, avós fizeram. Não é por causa de uma tradição familiar. Também. Mas também essa tradição familiar tem por finalidade o quê? Ser santo. Santo de verdade mesmo. Os que caminharam sobre as águas, os que fizeram milagres e proezas, ressuscitaram mortos, por quê? Santíssimo Sacramento. Só a vida de Jesus pode dar força para superar a onda que leva à apostasia. Só a força de Jesus pode nos dar coragem de encarar um dia a rotina tediosa. Se não for por Jesus, depressão e desespero. E se for por Jesus, coragem e valentia cada dia, sim, senhores. E de onde recebemos? Do Santíssimo Sacramento, que é o mesmo Jesus vivo, verdadeiro, invencível, glorioso e imolado também, misticamente, realmente, nas espécies eucarísticas sobre os nossos altares. Então peça ao bom Jesus isso. Ele vem a sua alma e as nossas para nos fazer santos. E não deixar que pela voz humana a pregação cesse. Então, se amanhã vamos ouvir de Jesus, vamos ouvir a sua verdade, a sua doutrina, é graças à Eucaristia que fará que amanhã possamos falar de Deus, não com a voz humana, com a voz de Deus, que comungamos sua boca, seu corpo inteiro, quando recebemos o Santíssimo Sacramento. Então, que o bom Jesus conceda à sua alma essa graça e também de perseverar e de transmitir esse depósito precioso, o mais precioso, que é receber Jesus e atrair almas a Ele. Então, peçamos a Nossa Senhora, Rainha de todos aqueles que pregam, em uma oração dos orientais, ela é chamada a boca dos apóstolos. Verdade. Enquanto São Pedro pregava, Nossa Senhora rezava. Enquanto nós comungamos, quem prepara o nosso coração para receber bem o seu digníssimo Filho? Nossa Senhora. Ela é a intercessora de todas as ações da Igreja, militante também. Então, ela que preparou esse dia, que preparou esta ocasião, graças também à pregação dos que foram fiéis ao Evangelho do Redentor, e você, caro menino, terá a dita de receber aquele que é o fim de tudo e o princípio de tudo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele conserve sua alma fiel, inocente e
corajosa para combater os inimigos que temos que combatê-los e vencê-los, mas com a força do Santíssimo Sacramento do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.